Para minha grande alegria, gáudio e satisfação, como diriam os antigos, vou receber agora o economista Tiago Machado, sempre uma referência para nós. Tiago, muito bem-vindo. Como está você? Opa. Oi, bem-vindo, Tiago, muito bem-vindo. Opa, salve Mauro, salve todo mundo que está assistindo a gente, acompanhando. Um abraço aí para todo mundo. Que bom que você aceitou o convite. E a gente tinha combinado uma agenda para hoje, que é você fazer uma avaliação, um balanço deste programa da bancada da esquerda radical, da avaliação do cenário econômico. Importante dizer, né? O projeto da bancada da esquerda radical é um projeto para a economia, tá? Não tem a dimensão da política e outras dimensões. Então, está totalmente voltado para os temas da economia. Então, um projeto de 10 pontos: revogar o novo teto de gastos, revogar a contra-reforma trabalhista, revogar a contra-reforma da Previdência, acabar com a autonomia do Banco Central, reduzir a carga tributária paga pelos mais pobres, reverter, eu estou resumindo aqui, tá? Para ir mais rapidinho. Reverter a desindustrialização, reestatizar setores estratégicos, garantir comida barata com reforma agrária, Conab forte e regulação de preços, substituir o Programa Nacional de Desestatização por um Programa Nacional de Reestatização e, por fim, rejeitar o acordo Mercosul-União Europeia. Então, esses são, de maneira bem resumida, os 10 pontos do manifesto, e eu queria te ouvir sobre ele. Então, primeira coisa, né? Eu acho que é muito importante terem lançado esse manifesto, porque eu acho que o debate brasileiro ele tá muito desorientado, né, Mauro? A gente fica se orientando por figuras públicas e, enfim, a gente vê o próprio processo eleitoral da última eleição, por pior que seja, era o Bolsonaro falando suas asneiras e o Lula falando picanha e cerveja. Então, assim, isso do ponto de vista de um planejamento, enfim, de você pensar uma estratégia nacional, de você pensar o desenvolvimento nacional, é muito ruim. Eu até entendo que existe um elemento de marketing e de comunicação. Contudo, eu acho que a gente também tem que, eu acho que se reeducar, né, dentro da agenda política brasileira, a debater grandes temas e não debater figuras, indivíduos. Então, né, para mim, assim, o primeiro grande mérito dessa agenda está nisso. A agenda, é claro, ela não aprofunda, até porque é uma carta muito mais política do que uma carta assim, de orientação exata sobre o que vai ser feito, mas tem grandes marcos, grandes nortes que são importantes. E, a meu ver, esses grandes marcos eles podem reorientar uma agenda nacional. O primeiro tópico ali, né, que está na agenda da bancada da esquerda radical, revogar o novo teto de gastos e instituir o regime de planejamento orçamentário por metas sociais, ambientais e de soberania, para mim esse é o aspecto que mais me chama a atenção. Isso por quê? Primeiro, para a gente conseguir, vou anotar aqui, para a gente conseguir reorientar a dinâmica econômica econômico-social do Brasil para outra postura do qual a gente tem adotado desde a década de 90. Isso porque o Brasil ele vem perdendo assim, ao longo das últimas décadas, constantemente capacidade de planejamento. A gente não tem capacidade de planejamento, a gente não tem capacidade de orientar a economia para determinados rumos, não tem a capacidade estratégica, ou seja, uma capacidade estatal para deliberar quais são os rumos, quais são as estratégias que o país deseja adotar, quais são as áreas que a gente deseja desenvolver. A gente tem vamos dizer, a gente tem algumas instituições que têm capacidade de desenvolvimento técnico específico, mas não existe uma capacidade organizada e orientada para, por exemplo, desenvolver ramos da energia limpa, ramos da infraestrutura hospitalar brasileira, de fármacos, etc. Ou seja, a primeira coisa que eu acho que me chamou bastante atenção dessa parte do orçamento, do regime de planejamento orçamentário por metas sociais, ambientais e soberania, e eu acrescentaria de desenvolvimento técnico produtivo,
Eu acho que isso reorienta o debate público. Agora, explica para nós, ignaros, sobre a gestão do Estado, o que quer dizer exatamente isso aqui, né? Regime de planejamento orçamentário por metas sociais, ambientais e de soberania, que você está incluindo um quarto quadrante, que é? Desenvolvimento técnico produtivo. Perfeito. O que quer dizer exatamente isso para a gente? Para aqui no Brasil isso é desconhecido, né? A gente sempre escuta na televisão, né, Mauro? O que a gente vê? A gente tem meta fiscal, ou seja, a meta do governo é você equilibrar as contas públicas, a sua receita ser maior do que a sua despesa pública, justamente para pagamento da dívida pública. É claro que assim, você tem a LOA, você tem uma série de mecanismos de regras fiscais que vão dizer como é que vai ser a execução do orçamento do governo. Contudo, essa execução é muito restrita. Por quê? A orientação dessa execução orçamentária ela é centralmente pautada por esse regime de quanto a gente tem que bater de resultado primário. Eu acho que a gente reorientar o modelo, ao invés de a gente estar debatendo, como constantemente a gente vê, está debatendo sobre meta de resultado primário, meta de, redução da dívida, mesmo que a gente pague o maior juro real do mundo, e é isso que faz crescer a dívida pública. Inclusive, eu estou desenvolvendo um estudo, Mauro, que nesse estudo eu mostro que dos anos 2000 para cá, mais de 90% de todo incremento da dívida pública é fruto dos juros. E aí eu estabeleço umas métricas comparando com outros países em desenvolvimento para mostrar como, caso o Brasil tivesse uma taxa de juros compatível com os juros dos países em desenvolvimento, isso mostra que quase todo o crescimento da dívida pública do Brasil tem a ver com juros explosivos, ou seja, tem nada a ver com questão de Estado gastador, etc. E mesmo isso parte de premissas completamente equivocadas, premissas que vêm do novo consenso macroeconômico. Mas, enfim, hoje eu não pretendo entrar nisso, porque eu acho que é um debate mais orientado para a proposta. A meu ver, e assim, eu não dialoguei com as pessoas que escreveram, mas eu entendi esse texto como se fosse uma orientação tal como acontece na China. Você tem metas, você tem objetivos econômicos, sociais e ambientais, e esses objetivos econômicos, sociais, ambientais e de relações internacionais eles devem ser alcançados. Então, o orçamento público, ao invés de a gente ficar orientado centralmente, como é o caso do Brasil, para esse debate que é anacrônico, irrealista, não entende a dinâmica monetária, sobre geração ou não de superávit primário, qual vai ser o resultado fiscal, você reorienta o orçamento público para o desenvolvimento das capacidades produtivas, para trazer mais emprego para a população, para trazer mais capacidade, por exemplo, uma economia mais eficiente do ponto de vista ambiental, entre outras demandas. Ou seja, ao invés de você ter uma agenda financeira, a gente vai ter uma agenda econômica e social. E, para mim, isso é uma quebra de paradigma. Isso é uma revolução no país. Não, a gente está acostumado a ler nos jornais, a assistir a discussão sobre o orçamento, né? E é sempre o orçamento do ano que vem, né? Sempre o orçamento do ano que vem, sempre não tem planejamento de médio e longo prazo. Voltado exclusivamente para esses temas financeiros, é uma revolução, né? Na gestão do Estado brasileiro, né? É uma mudança completa, assim, por completo. Por quê? Porque isso reorienta. Primeiro, que assim, isso reorienta uma série de dinâmicas sociais. Isso reorienta a dinâmica produtiva, ou seja, crescentemente que a gente vem fazendo debate de desindustrialização, de incapacidade do Estado de desenvolver capacidade técnica e produtiva, perda de capacidade de concorrência internacional. A gente vê vários setores que isso vem acontecendo no Brasil. Primeiro ponto, a gente reorienta um conjunto de segmentos da economia brasileira para ganhos de produtividade e para que a gente consiga trazer melhor qualidade de vida para a população. Esse é um aspecto. O outro aspecto, essa agenda orçamentária voltada para a atuação da população, a gente consegue reorientar a capacidade produtiva que a gente tem, a capacidade de oferta de saúde, capacidade de oferta de educação e etc., orientada para fins práticos. Eu acho que isso que é o mais interessante. Então, por exemplo, a gente tem problemas, a gente está faltando médicos ou tecnologias na área
A, B, C e D da área da medicina. Então, a gente vai reorientar esse orçamento para que ele atue dentro desse sentido. Não que hoje em dia não aconteça algo nesse sentido, mas é que hoje em dia o volume é tão restrito e a capacidade de planejamento é tão mal articulada, a gente não tem uma capacidade central de planejamento que desce e ao mesmo tempo que volta para a capacidade central, como por exemplo acontece na China, que a gente fica muito atrasado e crescentemente a gente consegue desenvolver menos tecnologias. E aí, o que eu poderia colocar? Eu acho que é um exemplo bom aqui para a gente se orientar nesse debate. Aqui eu vou utilizar um pouco o exemplo da China. A China ela desenvolve o seu debate, seu planejamento em vários níveis. Então, por exemplo, o primeiro nível de planejamento, que é o quê? Quais são as metas desejadas pelo Estado chinês? O que o Estado chinês, por exemplo, ele deseja construir de metas de desenvolvimento econômico, social, técnico, científico, etc. E você estabelece essa meta para daqui a 30, 50 anos. Não é uma meta que você vai executar num prazo de 1, 2 ou 3 governos. É uma meta longa. E aí, quais são as metas? Você quer desenvolver, por exemplo, como eles fizeram, a infraestrutura de malha rodoviária e ferroviária. Então, quero, como o JK já fez, outros presidentes do Brasil também já fizeram. Claro que num esquema um pouco diferente. Então, assim, qual que é a meta? Eu quero desenvolver, sei lá, tantos 1.000 quilômetros de ferrovia, de rodovia. Essa quilometragem deve obedecer um desenvolvimento técnico-científico mais sustentável, com menor impacto. Ou seja, você vai encadeando para um prazo de daqui a 30, 50 anos, esse é o primeiro plano, sobre quais as metas, quais são as intenções e os grandes objetivos. Só que primeiro, e esse vai ser um grande desafio que eu acho que a esquerda radical vai ter que ter, porque a gente está com uma capacidade muito reduzida, até em relação ao que a gente já teve, mas ainda assim a gente ainda tem algum grau de capacidades estatais. Primeiro a gente vai ter que fazer um mapeamento, ou seja, alguns desses sentidos, algumas dessas variáveis a gente já tem mapeado, mas nem tudo. Ou seja, quais são os gargalos do Brasil? Quais são os principais gargalos? Essa é a primeira coisa. Entendidos os principais gargalos, a gente tem que entender de que base a gente está saindo, o que a gente já desenvolveu de competência técnica científica para dar o próximo salto. Ou seja, a gente já tem know-how nessa área, nessa área, nessa área. Você tem, às vezes, know-how em uma área um pouco mais à frente, que essa base de acúmulo técnico-científico te permite orientar para chegar nessa nova etapa. Então, tu vai ter que reorientar cada setor e falar, ó, isso já tem muito mapeado, inclusive pelo próprio CNPq, a gente já tem, infelizmente, o Brasil ainda não se enterrou tudo, a gente ainda tem algumas capacidades estatais que, a meu ver, ainda estão um pouco desarticuladas, mas se a gente consegue reorientar isso, com o tempo, a gente vai desenvolvendo capacidade técnica produtiva para justamente orientar esse orçamento para esse desenvolvimento. Você traz uma questão. Tem um certo derrotismo hoje, né, psicopolítico no país, né, de que não vai dar, que já perdemos o bonde da história, de que nós ficamos para trás, de que o Brasil está condenado a ser essa porcaria que é atualmente. Me parece que o que você está dizendo é que não é bem assim, não, né? Dá para reverter, tem como reverter. Como é que você avalia isso? Então, esse ponto, Mara, acho que esse é o ponto mais essencial assim, que a gente está conversando, da nossa conversa hoje. Primeira coisa, por que a gente sempre bate na questão do teto de gastos, na questão fiscal e etc? É porque, assim, como Keynes diz, países ou nações soberanas, como é o nosso caso, a gente opera dentro de uma economia monetária da produção. Isso aqui eu já falei outras vezes, mas vou repetir que eu acho que é importante o público pegar. O fato de a gente operar dentro de uma economia monetária da produção quer dizer que é a dinâmica monetária, é como esses instrumentos monetários vão ser utilizados, que vão possibilitar e orientar a capacidade produtiva e o que a gente vai poder desenvolver enquanto sociedade. O que acontece atualmente? Isso é uma tradição que já vem desde os cepalinos, por exemplo. Economias periféricas,
a gente reconhece como estruturalmente como economias com desemprego em massa. Então, assim, a gente sempre opera com desemprego em massa. Esquece a taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, porque é um outro tipo de metodologia. Mas agora vamos olhar, qualquer um que na sua cidade, qualquer lugar do Brasil, você vai observar o seguinte: você tem muitas pessoas que trabalham, por exemplo, que não conseguiram trabalho em qualquer lugar, etc., e estão no camelô. Esse é um desemprego disfarçado. Ou com uma prestação de serviço com um grau de produtividade muito baixa. Ou seja, isso também é outro desemprego disfarçado. Além das próprias pessoas que não têm qualquer tipo de emprego ou renda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A dinâmica capitalista, a dinâmica, por exemplo, do qual o Brasil se reproduz, a América Latina se reproduz em particular, a gente trabalha estruturalmente com desemprego estrutural. Então, a gente tem mão de obra reserva que poderia estar atuando em outros setores e, com isso, aumentando a nossa capacidade de produção e melhor qualidade de vida para a população. Ou seja, isso é uma premissa básica, que é, por exemplo, essa premissa que eu estou passando para vocês é muito diferente da premissa do Banco Central, tá? Ou da premissa do Haddad. Dentro da premissa que a gente chama do novo consenso do qual eles seguem, a economia ela só opera com desemprego que eles chamam de friccional. Isso vem de uma teoria que vem desde o Milton Friedman. Ou seja, a economia opera apenas com desemprego entre as pessoas que saíram de um emprego e estão procurando outro. E o que determina esse emprego é se a tua produtividade está igual ao salário real. O que eu estou dizendo aqui? Que é orientação contrária. O que vai determinar a possibilidade de expansão e crescimento econômico, ela vai ser dada por esse incremento de demanda, do qual o governo é um dos elementos centrais disso. E por isso o planejamento estatal, esse orçamento planejado, ele é fundamental para reorientar essa demanda e, com isso, gerar mais empregos, gerar melhor qualidade de vida, reorientar, por exemplo, a possibilidade de atuação na área de saúde, reorientar a possibilidade de atuação na área da educação, enfim, entre diversos setores. Por isso, e aí ressalto, esse para mim é o aspecto mais central de todo o debate. É a primeira agenda que a esquerda radical está colocando. Que eu acho que conquistando mentes e corações e conquistando isso dentro do debate público pode trazer para o Brasil uma mudança estrutural da sua trajetória de crescimento. Isso não quer dizer que a gente não tem desafios enormes, tá? Temos vários desafios em relação a isso. Mas eu acho que isso ajuda a reorientar a agenda socioeconômica do Brasil, que está pautada, né, Mauro? Como você bem disse, nesse marasmo, falta de esperança, falta de perspectiva, né? Interessante, porque o que você traz é isso, né? Quer dizer, essa ideia do Manifesto da Esquerda Radical como na contramão desse derrotismo, né? Inclusive derrotismo alimentado pela burguesia brasileira, né? Essa sensação de que o Brasil não deu certo, não vai dar certo. Aí começa aquela coisa, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, né? Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos franceses, teria dado certo. Como foi pelos portugueses, sabe? Essas teses aí, que a elite brasileira sustenta aí há centenas de anos. Mas o que você está dizendo é o seguinte: não existe uma condenação do Brasil ao fracasso. Não existe. Não existe. Isso é algo inventado, criado. E o Manifesto da Esquerda Radical, ele acende uma esperança no sentido de dizer, dá para fazer diferente, é isso? Dá para fazer estruturalmente diferente, e é justamente isso que você colocou, né, Mauro? Quando a gente foge das relações objetivas e materiais, do qual, por exemplo, condicionam a realidade brasileira do que a gente está vivendo atualmente, a gente acaba caindo para refúgios retóricos como esse. Questão de raça, origem do nosso país, o velho viralatismo que a gente já conhece, né, Mauro? Sim. Então, mas isso é um refúgio. Isso é um refúgio. Porque, na verdade, o Brasil tem brilhantismo em várias áreas, várias áreas. Então, assim, na medida em que, e é isso eu acredito assim, profundamente nisso, na medida em que a gente coloca as potencialidades humanas, do qual o Brasil tem muitas potencialidades humanas, para o desenvolvimento econômico, social e entre os indivíduos, a gente consegue gerar um novo tipo de sociedade. Um tipo de sociedade muito distinto
do qual a gente está vivendo hoje. Inclusive, esse é o principal motivo, Mauro, assim, por eu ter rompido, por exemplo, com essa esquerda, ou esquerda aspas, atual, porque, a meu ver, entrou num nível de cinismo perante a realidade que, assim, ou você fica conivente com tudo que está acontecendo, ou você fala a verdade e debate abertamente sobre novas possibilidades societárias para o Brasil. Como diria o Darcy Ribeiro, a nossa nova Roma, né? Isso. Tá. Muito, muito forte. Efetivamente, muito forte. E quais outras características que você vê como características centrais do manifesto? Vou focar um pouquinho mais nessa, porque essa realmente, para mim, é a mais relevante de todas. Porque quando a gente observa, por exemplo, o Mauro, que é um pouco mais velho e tal, ele vai lembrar, por exemplo, a China ali na década de 80, né, Mauro? O que era a China ali nos anos 80? Tipo, você tinha um atraso econômico e social muito grande. Quando você vê da Revolução Deng Xiaoping, mais ainda. A renda per capita da China era da África subsaariana. O Brasil, claro, com características muito distintas e tal, mas quando você vai ver o ciclo do Brasil antes de 30, o Brasil, como eu já disse em outras lives, a expectativa média do brasileiro em 1920 era de 34 anos e meio. Agora imagina a reprodução material de uma sociedade cuja expectativa média de vida era 34 anos e meio. Era muito precário. A gente mal, do ponto de vista técnico-produtivo, a gente mal tinha saído da escravidão. Então, o que eu acho que isso possibilita? E essa orientação tem que ser uma orientação de base material, ou seja, que ter respostas objetivas para a sociedade brasileira. Isso, para mim, é o que tem de mais importante assim, para esse manifesto. Essa reorientação a gente pode reorganizar e disputar politicamente a sociedade brasileira, e disputar no bom sentido, para a gente apresentar que existe um outro horizonte de possibilidade, um horizonte que dê melhor qualidade de vida para a população e um horizonte que você vê que a vida pode progredir, você pode ter qualidade de vida melhor, mas, assim, é claro que isso tem que avançar, tem que ser um debate muito sério, não é algo que se faz, assim, de forma leviana, mas, assim, debater sobre a redução da jornada de trabalho, como é que a gente reestrutura a nossa estrutura produtiva, não tenho a menor dúvida, teremos N percalços ao longo do caminho, problemas de restrição externa, etc. Mas, assim, eu acho que isso reorienta o Brasil para um horizonte de possibilidade que simplesmente não está colocado. Você vê, né, Mauro, principalmente com a juventude, o marco, e eu acho que isso é muito simbólico, é a desesperança. Mas é a desesperança justamente porque a gente não consegue mais apontar um horizonte de nada. A gente está preso nesse debate. O status quo, desde o que é dito como esquerda até a ultradireita, é tudo assim, com variações. Está tudo dentro da mesma estrutura, do ponto de vista de estrutura de acumulação, com variações pontuais, mesmo que às vezes relevantes. E nesse cenário, particularmente para o jovem, que cada vez vê que não tem mais acesso à moradia, que cada vez vê que não tem acesso a uma qualidade de vida melhor, etc., se vê desesperançado. Então, isso, por mais que seja de matriz econômica, como você colocou, eu acho que isso reorienta do ponto de vista político e social também, porque é indissociável o crescimento da ultradireita. Se a gente não dá para entender o crescimento da ultradireita se a gente não entende o impacto disso na construção material da sociedade brasileira, que também é fruto disso. Então, eu acho que reorientar o debate do Brasil, e aí uma quebra, para mim, é uma quebra estrutural, é uma quebra radical, como que está posto aqui, isso possibilita a gente repensar um Brasil com um horizonte de esperança. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, mas acho que é bem importante. Perfeito. Legal. Olha, eu queria um olhar teu. Você chegou a ver esse manifesto aí de pré-candidatos do que se apresenta como sendo da juventude petista, Congresso do Povo? Eles apresentaram também uma plataforma de 10 pontos como um programa, e me parece que inclusive é algo para competir, que surge como uma reação ao manifesto da esquerda radical. Você chegou a ver? Não cheguei a ler o manifesto Vou te deles, mostrar não. aqui agora, e é quente. Como dizia o velho Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo.
Olha os 10 pontos deles. Eu mostrei aqui os 10 pontos. Quais são os 10 pontos e o que não tem nos 10 pontos? Ó, fim da escala 6x1, taxação das grandes fortunas, fim do orçamento secreto, reforma política, 50% de mulheres no parlamento, cota racial e lista fechada, transição ecológica, segurança pública com inteligência, fim da violência policial e das chacinas, reforma agrária e demarcação de terras indígenas, reforma do judiciário com o fim dos supersalários, renda básica universal e juventude, educação, emprego, moradia e tarifa zero. Aí eu observei, ao ler e meditar sobre ele, você está vendo agora, né, a quente, que o que não tem, né? Acho que o que não tem nesse manifesto é mais relevante até do que o que tem. O que não tem ataque ao neoliberalismo, não tem crítica ao modelo sustentado pelo capital financeiro, agronegócio e indústria extrativista, não toca no tema do arcabouço fiscal, não fala da revogação das contrarreformas trabalhistas e da Previdência e não tem crítica às privatizações e menos ainda um programa de reestatização. Me parece que é outro projeto de país, né? Ou não? Assim, eu diria, claro que tem alguns pontos interessantes, não vou dizer que nem todos são, mas assim, do ponto de vista objetivo, como você viu a ênfase que eu dei no primeiro ponto, né? Não tem nada do primeiro ponto. É tipo, a orientação, e por isso que a gente sempre bate nesse tema, e por isso que o debate na macroeconomia não deve ser um debate apenas de economistas, deve ser um debate também difundido junto ao público geral, porque se a gente não tem a reestruturação macroeconômica e a criação de um novo horizonte macroeconômico, tudo isso, aí se puder voltar, Mauro, claro. Isso daqui fica uma carta de boas intenções, como o Lula já fez, o PT já fez várias vezes. Então, por exemplo, educação, emprego, moradia, enfim, eu acho que ninguém da esquerda vai dizer assim, eu sou contra isso. Agora eu quero ver fazer isso com teto de gastos, com lei de responsabilidade fiscal, com a autonomia do Banco Central. Agora eu quero ver fazer isso com esses condicionantes. É simplesmente impossível. São coisas inconciliáveis. Então, a meu ver, assim, ou eles têm uma postura clara e honesta, por exemplo, ou a gente rompe com isso para conseguir fazer essa agenda, que em vários desses pontos aqui eu já digo de pronto, eles não vão conseguir fazer, porque não rompe com a agenda central, e a agenda central é a macroeconomia. Se você não romper com essa agenda macroeconômica, isso aqui fica uma carta de boas intenções. Então, eu diria basicamente isso. É claro, por exemplo, taxação das grandes fortunas é uma agenda muito importante, isso não depende disso. Fim da escala 6x1 também é outra agenda muito importante. Fim do orçamento secreto também, entre outras. Mas, assim, todas as outras, se você for parar para olhar, segurança pública efetiva, você não vai conseguir fazer segurança pública efetiva com o orçamento que a gente tem para segurança pública, com o orçamento que a gente tem para a Polícia Federal atualmente, ou seja, para atuar com inteligência. Fica uma carta de boas intenções. Renda básica universal, tudo bem, com teto de gastos. Se você for aumentar a renda básica universal, tu vai ter que tirar de outro. Tu vai tirar de quê? Da saúde? Da educação? Juventude, educação, emprego, moradia. É significativo que eles não falam, por exemplo, na manutenção dos pisos, né, constitucionais da saúde e educação. Me chama a atenção também. E eu acho que o que deve ser cobrado, primeiro assim, acho que é um bom movimento no sentido de, e acho que para ver até o resultado de, por exemplo, de começar a pautar a agenda política, né, Mauro? Você vê o fato do Jones e outros da bancada da esquerda radical estarem puxando isso, está fazendo movimentar uma outra ala. Contudo, digo muito abertamente, isso aqui é só uma carta de boas intenções, porque não toca no ponto central. Legal. Tá. E como é que você está vendo, para caminhar para o final, com base em tudo que a gente está assistindo na campanha eleitoral, nos projetos, nos programas, nas conversas, que cenário você vê para a Lula 4? Porque nesse momento, do jeito que está se desfazendo a campanha Flávio Bolsonaro, né? Tá muito certa, né? A eleição é sempre uma caixinha de surpresa, como diziam os antigos. Mas a possibilidade de vitória do Lula hoje é um fato, né? Como é que você está vendo o cenário para Lula 4? É uma coisa que eu, por exemplo, numa live que eu fiz com o Fred,
isso em janeiro ou fevereiro de 2023. E aí a gente ia analisando a questão do arcabouço fiscal e etc., e um pouco do horizonte político, com aquela minha crítica, que foi a primeira live que eu fiz contigo, né, Mauro? Que eu expliquei um pouco do ciclo econômico do Brasil e Você etc. deu uma aula aqui, né? Trouxe uma apresentação, foi bem legal. Bem legal. E aí, para quem não viu, pessoal, procura lá. Acho que essa live foi bem importante porque eu estabeleço um pouco da quadra histórica que o Brasil está, para, inclusive, com esse diagnóstico, a gente conseguir apontar outros horizontes. Então, quem não assistiu, dá uma procurada lá. Então, como é que eu diria? Eu vou repetir o que eu falei em 2023, início de 2023. A questão, e aí a gente tem que parar de olhar os indivíduos e entender mais o processo político enquanto disputa teórica, ideológica, de mentes e corações, tal como essa carta está iniciando esse movimento, entender as estruturas. Então, para entender, para mim, o que eu falava que eu falei com o Fred isso em 2023, foi, a estrutura econômica que está dada para o Brasil, ela está uma estrutura de apenas o que a gente poderia dizer de expansão quantitativa. Então, você poderia ter aumento de emprego pontual, uma melhora aqui, a depender do cenário internacional, mas não teria nenhuma mudança estrutural, nada mais profundo, nem perto de estrutural ao longo do governo. Que, inclusive, eu falei, eu não acho que a gente batia, eu falei isso lá em 2023. Assim, é quase que impossível, a não ser que o cenário externo fosse muito bom, muito favorável, que não foi o caso, apesar de não ter sido ruim, tá? Não está sendo ruim ao longo desse período. A gente superar a média de crescimento desse período de 3% ao ano, de média. E o que eu falei está batendo. Se a gente for olhar os dados agora, o Brasil deve fechar esse quadriênio na casa de 2 e poucos por cento de média de crescimento ao ano. Que é um crescimento muito baixo, tá? Muito baixo. Então eu coloco, mais do que a figura, e aí o que o diagnóstico eu colocava junto lá para o Fred, era mais do que a figura em si, eu falei, ninguém tem bola de cristal, eu não sei se o Lula vai ganhar ou não. Pode ser que ele ganhe ou pode ser que ele não ganhe. De qualquer modo, a disputa ia ser mais acirrada, etc. Foi o diagnóstico que eu apontei ali naquele momento. Contudo, o mais relevante não é a disputa eleitoral. É entender o que do ponto de vista das estruturas do Brasil estão se modificando e estão orientando a disputa política nacional para os próximos anos. E aí, nesse cenário, que para mim que vem o ponto que retoma essa questão da carta da esquerda radical. Os rumos da disputa da política nacional crescentemente está saindo desse marasmo e esse certo cinismo que ficou a esquerda hegemônica atualmente, para uma disputa mais efetiva. Eu acho que quem não se radicalizar e quem não entrar nessa disputa mais efetiva, do ponto de vista do horizonte político do qual está pautado para o Brasil, e vai acabar perdendo espaço. Que é o que, por exemplo, a gente já viu, né, Mauro? Aquela carta lá com a gente vê nas pesquisas junto aos mais jovens, 73% rejeitam Lula. Sim. Por que esse fenômeno está acontecendo? Então, o que eu diria? Assim como, por exemplo, a meu ver, assim, a Nova República e o lulismo surge como uma nova esquerda do Brasil e tem um ciclo político do qual o Lula é a principal figura, independente de ganhar ou perder, da próxima eleição é a última, e eu acho que também isso marca um ciclo econômico e político. Eu acho que a disputa está orientada para isso que a gente está fazendo agora. Ou seja, essa carta que o Jones está fazendo, junto com várias outras pessoas, e que potencialmente pode reorientar esse debate público, que eu acho que esse é o vital. Ou seja, a gente se aderir à realidade, aderir à materialidade do que vem acontecendo com a sociedade brasileira e conseguir dar respostas objetivas e, com isso, fazer a disputa de mentes e corações e do espaço político. Perfeito. Então, então assim, muito bom. Só que eu acrescentaria o seguinte, para finalizar, eu acho que o Lula 4 vai ser um fim meio trágico, sabe? Vai ser um fim meio, não é nem trágico, melancólico. Eu diria assim, ele pode até ganhar, mas na política, às vezes você ganha a eleição, mas perde politicamente. E o que eu avalio é isso. Acho que ele ganha, assim, o cenário que está pautado, ele ganha, o que de certa maneira é até importante,
para conter essa ultradireita, mas, ao mesmo tempo, uma vitória melancólica, porque também não... Assim, não vejo motivar ninguém, não vejo, sabe, não tem aquele... Não tem um horizonte de mudança, não tem, né? Sim, Enfim, sim. Legal. é isso. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Super bom. Sempre muito bom te ouvir. Tiago Machado, economista. Ele doutorando na... Você está fazendo 2 doutorados, é isso? Que você está fazendo na Unicamp e na FRJ, é isso? Então, eu comecei na Unicamp, comecei fazendo meu Tá. doutorado na Unicamp, só que eu, enfim, estudando algumas coisas e tal, eu achei que do ponto de vista teórico e metodológico, a UFRJ está bem mais avançada. Ah, é? Então eu acho que lá que está a fronteira do debate econômico do Brasil, a meu ver, está lá. E aí eu busquei para lá e tal. Só que tem a vida, né? A gente tem que pagar conta, não sei o quê. E aí, Sim. ao longo desse processo, eu comecei a trabalhar. Atualmente eu coordeno uma área, eu coordeno uma área de planejamento e Tá, orçamento. Não vou citar onde, só para não gosto de misturar essas coisas. tá. Mas, enfim, aí é isso. E aí, além disso, sou professor também, professor Perfeito. Bem, universitário. legal. Tá bom. Obrigado. Parabéns. É sempre bom estar contigo aqui. Grande abraço. Tá ótimo. Um abraço, mano. Tchau, tchau.